Boa noite a todas as pessoas que estão participando aqui do nosso encontro, e também as pessoas que estão assistindo, né, no gravado. A gente tem feito a gravação da primeira parte dos nossos encontros. Esse é o nosso sexto encontro. Já vou falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu nos encontros anteriores. Mas só para continuar aqui o raciocínio, né? A gente, como é um grupo de estudos, a gente costuma então gravar essa primeira parte, né, da apresentação, a fala do nosso convidado, mas depois a gente encerra a gravação para poder discutir, né, com segurança, com liberdade, ter um ambiente mais confortável para todo mundo, né? Então, essa é a ideia do que vai acontecer hoje aqui. Eu vou falar um pouquinho, eu sou coordenadora do grupo, pensei, né, a metodologia pedagógica, os conteúdos dos nossos encontros. Vou explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu ao longo desse nosso semestre, desses encontros, e depois vou passar a palavra para a Paola, que é a nossa convidada especial do encontro de hoje, para falar um pouco do texto que a gente separou, né, de autoria dela com a Daniela Rosendo. Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, hoje é o nosso encontro de encerramento, né, do grupo Ecofeminismos da UFO. Esse grupo começou então em março. A Flávia, a Bruna e a Andresa coordenam junto comigo, né, esse grupo que faz parte do grupo de pesquisa da ética animal da UFO. E aí a ideia era que a gente pudesse, então, ter um ambiente para discutir os ecofeminismos, mas tendo sempre em vista uma perspectiva também animalista, né? Então, eu sou professora de filosofia, sou doutora em ética e filosofia política, minha pesquisa foi sobre direitos animais. O primeiro encontro que a gente teve foi sobre o terceiro capítulo do meu livro, quando eu falo, né, que para falar de direitos animais, conforme, né, as construções que eu fiz aqui, a fundamentação ecofeminista era uma perspectiva importante para pensar essa temática. Então teve esse direcionamento o nosso grupo, né? Foi um grupo pensado em discutir metodologias, né, a teoria e a prática ecofeminista, desenvolvida sobretudo por autores, né, que estão aqui conosco. O ecofeminismo é uma perspectiva nova, é uma ética contemporânea, então ele está sendo construída agora, né, e também se propõe a pensar temas atuais. Então, por conta disso, né, a minha escolha foi não só ter escolhido autores, né, textos de autores que estão aqui perto de nós, construindo coletivamente, que falem, né, de problemas que são importantes para todos nós, mas também convidar esses autores, né? Então, parte dos nossos encontros aqui foi também discutindo como é, né, ser um autor ecofeminista, uma autora ecofeminista, como é pensar esses atravessamentos dentro da universidade, fora dela, né? Porque é um tema novo, né? Então é importante a gente discutir acerca de todos esses desdobramentos. Mas, como eu disse, sempre com um pano de fundo, entendendo o ecofeminismo numa perspectiva animalista, ou seja, percebendo que as dualidades, né, que os ismos de dominação, que as violências que estão acerca das dominações, elas não só atravessam gênero, né, mas também raça, classe, espécie, né? Então, isso foi tema de todos os nossos textos. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês, fazer assim, então, um levantamento, né, de como foi os nossos encontros. Então, a gente começou o nosso primeiro encontro falando sobre o capítulo 3 do meu livro, Direitos Animais, Fundamentos Éticos, Jurídicos e Políticos. É essa capa aqui do meu livro, da editora PQ. O capítulo 3 é o capítulo onde eu faço uma análise histórica, né, da ética, como a ética se relacionou com o tema da inclusão dos animais não humanos. Então, nesse encontro, né, que foi o nosso primeiro encontro, foi importante para a gente situar, contextualizar onde que está o ecofeminismo na ética, né? Que tipo de perspectiva é essa?
E é uma perspectiva que rompe, né, a ideia de pensar uma ética racionalista apenas, né? Então, a, a gente parte de uma ética do cuidado, que faz uma crítica às éticas principialistas para pensar o ecofeminismo. Então, é a partir desse ecofeminismo que nós também, né, iríamos discutir ao longo dos encontros, né? E que é uma boa fundamentação, não só isso, né? A escolha do grupo não é apenas um ecofeminismo com olhar animalista. Acho que alguém está com o microfone ligado. Não é apenas um ecofeminismo com olhar animalista, mas é também textos que acreditam, assim como eu escrevi no meu livro, na minha pesquisa, que através da crítica ecofeminista, através da metodologia ecofeminista, é a melhor maneira para defender também os animais não humanos, né? Todas as pessoas vulneráveis, todas as pessoas que sofrem dessa violência estrutural, né? Que a dominação, que os ismos das dominações nos mostram. Então, ela é a melhor, segundo nós, né? Ela é o tipo de maneira e de cuidado que nós temos que ter para falar dessa temática, né? Mais eficaz, digamos assim, né? E aí, ao longo do semestre, a gente foi discutindo o porquê, né? Sobretudo porque é uma maneira de perceber as violências interconectadas, né? Perceber de uma maneira estrutural, então dar conta do tema não separadamente, né? Mas percebendo a complexidade que são as relações. Então é uma ética que não nos diz apenas como nós devemos agir, né? Mas que nos mostra com cuidado como contextualizar e como trabalhar com os temas e o quanto eles são complexos. E por isso depende que a gente pense também junto da justiça, junto do âmbito político, né? Então, o ecofeminismo, ele não é só uma ética, ele não é só uma teoria, ele também é praxis e, portanto, né, é tão importante que a gente perceba essas complexidades, perceba com cuidado, né, como tratar do tema através dessa metodologia, que não é uma metodologia simplista. Então, no primeiro encontro, a gente fez essa contextualização, a gente entendeu onde que está os ecofeminismos na ética, né? Que tipo de ética é essa? Que é uma ética contemporânea que não participa do tipo de ética principialista, por exemplo, defendida por Tom Regan, por Peter Singer, né? Que são maneiras racionalistas de entender a ética. E aí a gente foi para o segundo encontro. E aí o segundo encontro teve a participação do Fábio de Oliveira, um dos organizadores desse livro, um livro muito importante na literatura ecofeminista brasileira, né? Ecofeminismos, Fundamentos Teóricos, Praxis Interseccionais, também da editora PQ. Organizado, então, não só pelo Fábio, mas também pela Daniela Rosendo, pela Priscila Carvalho, pela Tânia Kunin. E aí o texto que a gente leu, né, foi o texto da Marti Kiel, que é o capítulo 1 desse livro, Ecofeminismos, onde a Marti Kiel, então, demonstra o quanto é importante para a gente trazer, né, do nosso olhar para a ética, não só através de argumentos racionais, mas também mostrando a pessoalidade, também trazendo as emoções, né? Tudo bem a gente se envolver com os problemas éticos, inclusive é uma boa maneira da gente resolver. Então, com o Fábio, a gente conversou sobre isso, sobre essa metodologia e sobre esse medo, né, de envolver as emoções. Fábio falou bastante sobre, com isso, a gente perceber a ética, então, de uma maneira contextualizada e, portanto, sempre junto de uma perspectiva política. Falou do seu conceito, né, de especismo estrutural. A gente trabalhou muito o conceito de especismo estrutural dele dentro do ecofeminismo, porque pensar o especismo como uma violência para minorias, né, para o grupo, né, dos animais não humanos enquanto uma minoria afetada, né, e que, portanto, precisa ser de justiça social, só é percebida isso através do ecofeminismo, porque é o ecofeminismo que consegue, então, perceber essas interconexões de violências, né,
essas violências que perpassam por uma lógica de dominação, então, que é masculina, masculinizante, né? Paola vai falar um pouco sobre isso e a gente discutiu também em outros textos. E aí, no terceiro encontro, a gente discutiu com a Daniela Rosendo o livro da Carol Adams e da Virgínia, que é Cozinha de Protesto, e nesse texto, a gente discutiu então o capítulo 1 desse texto, mas também discutimos o pós-fácil, que foi escrito pela própria Daniela Rosendo, né? Então a escolha de falar de autores brasileiros, né, continua valendo. A gente não só discutiu, trouxe aqui a Carol Adams, mas também falou do próprio texto da Daniela, né? E aí, nesse encontro, a gente falou muito sobre o quanto é importante a gente perceber que os problemas eles são do âmbito da justiça, são da coletividade, é preciso falar dessa violência estrutural, mas o quanto também nós podemos fazer, né? O quanto as nossas escolhas individuais elas não são somente individualizantes, né? O quanto elas também podem refletir de pequenas revoluções, né? O quanto os nossos hábitos e as nossas práticas se transformam em costume, em crença, o quanto as nossas escolhas refletem também uma cadeia de relações, né? Então, pensar o âmbito da autonomia alimentar, da segurança alimentar, né? De como é importante nós sabermos fazer bem as nossas escolhas para pensar esse âmbito alimentar é importante, o quanto isso é um assunto ecofeminista, né? O quanto os produtos que nós escolhemos colocar dentro da nossa cozinha, por exemplo, ele também está relacionado com questões de justiça social, né? Quem é a pessoa que está plantando o nosso alimento, né? De quem nós compramos. Tudo isso tem um poder, né? Um poder ético, então, pensado a partir do ecofeminismo. E aí, o nosso quarto encontro foi um encontro que a gente discutiu novamente o livro da APECU e que a APECU disponibilizou para a gente, inclusive, o livro completo, que é esse livro Feminismos Decoloniais, uma homenagem a Maria Lugones. Maria Lugones, que é uma filósofa e socióloga argentina, né, que trabalhou por muitos anos nos Estados Unidos, inclusive, então escreveu junto, né, de um feminismo negro interseccional, mas que também repensou a categoria de gênero, repensou inclusive a categoria de animalidade junto com essas pessoas que foram, né, colocadas à margem da sociedade. E aí a gente teve a Martina para discutir junto conosco, porque dois dos capítulos que nós lemos para esse grupo foi o capítulo escrito pela Martina e o capítulo também escrito por Fábio, Daniela Rosendo e Tânia Kunen. Veja que esse trio, né, apareceu constantemente aqui nos nossos encontros, porque realmente são pessoas no cenário do ecofeminismo muito importante. E aí, Martina, né, fez uma série de reflexões com a gente através dos textos de Maria Lugones, né? Então, por exemplo, a gente percebeu que pensar essa marginalidade que é atribuída ao gênero, que é atribuída a mulheres lésbicas, né? Que é atribuída a mulheres racializadas, também é atribuída aos animais. Essa relação foi feita pela própria Maria Lugones. E isso não é só algo que advém do cenário patriarcal, né? Dessa lógica de dominação machista, mas essa lógica de dominação masculina é uma lógica colonizadora, é uma lógica do colonizador, né? Então, por isso, feminismos, o tema do livro, né? Feminismos decoloniais, porque a gente precisa romper com essa colonialidade que também está junto, operando essa raiz de dominação. Então, pensar essa violência, que é uma violência de dominação, né? Sobre quem hierarquicamente é considerado inferior, é uma lógica da dominação. E aí, Martina fez nós percebermos, né, que é importante, então, a gente romper, pensar aí, através disso, uma outra lógica, uma lógica queer, né, que rompa com esses ismos de dominação, com essa dualidade, inclusive, entre feminino e masculino, por exemplo, entre animal e humano,
mas também para a gente pensar essa lógica que é muito própria, né, do fazer da colonialidade, do fazer do homem europeu, que não é a mesma dos povos originários, né? Então, Maria Lugones disse isso, Martina conversou com a gente sobre, é claro que os povos originários eles não são animalistas, né? Eles não têm uma ética de fato libertadora aos animais, mas também não é a lógica de dominação. É outra lógica, é uma lógica mais amigável, né? Não necessariamente é a lógica que nós queremos construir, mas isso já nos dá passo, né? Para dialogar com esses povos que não têm a lógica da violência, né? Que outra lógica é essa? Claro, a gente precisa investigar, mas não é a lógica do colonizador. Então, que essa é um caminho para a gente pensar, né? E aí, o nosso quinto encontro foi com a professora Tânia Kunen, e aí a gente lê o texto dela, que é o capítulo 5 desse livro, Feminismos, Veganismos e Animalismos. Isso. E o texto da professora Tânia Kunen fala sobre, inclusive todas as pessoas que estavam com a gente são professores, né? Percebi que eu falei só da Tânia enquanto professora. A Tânia fala de uma lógica de dominação da natureza, que é chamada, né, de conservação à natureza, mas que reproduz uma ideia da identidade do mestre, né? Deixa eu ver se é esse mesmo o termo. Agora eu estou usando as minha colinha. Falei para quem estava antes da gravação que eu me sinto o próprio Faustão, vocês sabem, né? A gente cresceu vendo o Faustão com uma colinha pequeníssima, um monte de rabisco, e eu fazendo a minha fala nesse pequeno papelzinho com tudo amontoado, eu obviamente nem utilizo, e quando eu tenho que utilizar, eu nem enxergo, mas identidade mestre. É o termo. Só, né, a caso de curiosidade, não achei aqui na minha cola. Eu lembrei mesmo. Ela realmente é inútil. Fechando parênteses dessa curiosidade e desse lembrete para Maria Alice do futuro de escrever numa folha maior, ela usa então esse termo, né, esse conceito identidade mestre, que é a maneira então de chamar essa lógica da dominação masculina, e que não necessariamente ela é apenas a voz do homem, mas é uma voz do tipo masculinizante, né? Uma voz de dominação desse cenário construído por homens, mas o homem enquanto uma categoria, né? Não necessariamente enquanto o sexo. Então, ou seja, é uma lógica que é cooptada pelo mercado, é uma lógica, inclusive, que é reproduzida por outras mulheres, né? Então, pensar essa categoria identidade mestre nos permite fazer uma avaliação não descolada, mas não necessariamente vinculada ao homem, né? A pessoa. Então, é pensar essa ideia, pensar essa violência. E aí, pensar o quanto é essa lógica que a gente tem de dominação com a natureza. Então, quando a gente pensa, por exemplo, práticas de conservação, geralmente é sobre essa lógica de dominação masculinizante, né? Que não é a lógica de cuidado, não é a lógica, por exemplo, que foi historicamente vinculada às mulheres, né? E vivida pelas mulheres, que é da diversidade, né? Então, é o contrário. E com isso, né, a gente passa para o nosso sexto encontro que está acontecendo hoje, né? Então, vocês vão ver na fala da Paola que tem muito do que a gente já discutiu. E aí, a Paola, na verdade, ela ia ser, acho que, o quarto encontro, e aí a gente precisou remover. E hoje eu fiquei pensando como foi. Como eu não tinha pensado que o texto da Paola realmente seria um texto para o encerramento, porque unifica todas essas ideias, né? Então, o texto que a gente separou para hoje está nesse livro, Animalidades, que foi organizado por mim, por Adna e Fernando Danner.
A gente enviou todo o material para as pessoas que participaram do grupo, que se inscreveram. Então, se porventura alguém está assistindo agora e quiser o nosso material, pode entrar em contato com a gente, que a gente também faz esse envio, né? Todo mundo teve acesso ao material. Esse livro, especificamente, a gente tem o download gratuito para todo mundo no site da editora FI. E aí, o capítulo da Paola foi escrito junto com a Daniela Rosendo, é o capítulo 5. É um capítulo que eu acabo resumindo ele falando de uma educação ecofeminista, mas as autoras não utilizam esse termo educação, né? Mas falam de bell hooks, fazem uma construção dessa narrativa que é sempre denunciada pelo ecofeminismo, né, de uma construção patriarcal que domina, né, pessoas que estão à margem, né? E a importância da gente pensar, ampliar essa discussão, então, né, que as autoras fizeram através de bell hooks, por exemplo, para pensar também os outros animais, né? Também incluir nesse de quem, né, sofre dessa violência patriarcal, que é uma violência que perpassa a violência doméstica, né? E é preciso, então, com isso, pensar através de não só uma denúncia ética, mas com práticas políticas mesmo de justiça social, para que a gente rompa essa violência que é uma violência estrutural, né? Que aparece na esfera doméstica e em todos os outros âmbitos. E com isso pensar não só, né, humanos e todas as categorias, né, vulneráveis das humanidades, mas também incluir os animais não humanos, né? Então pensar essa violência que é sofrida por todas as animalidades, né? Falei esse termo para fazer um link com o livro que eu ajudei, que eu organizei, né? E esse nome que eu acho que resume muito do que a gente discutiu ao longo do semestre. Quando a gente pensou, então, aqui nesse projeto, né, junto com os autores, com esses textos, toda essa metodologia ecofeminista e esse olhar, então, dessa violência que é sofrida, assim como Maria Lugones nos mostrou, né, que a gente pode trocar essa vulnerabilidade por animalidades, né? Todas essas pessoas, todas essas categorias que foram colocadas à margem e que, portanto, sofreram com essa submissão, com essa da violência, né? Foram submetidas a essa violência, foram colocadas na categoria de animalidades, né? Portanto, não é incomum que a gente ouve comparações, né? Dizer, tal fulano está sofrendo tal como um animal, né? É sempre a categoria de animais não humanos é também subjugada e, inclusive, comparada. Então, é interessante quando Maria Lugones nos coloca isso, né? De que a gente pode fazer essa relação, sobretudo ela é denunciada, né, facilmente pelas pessoas quando comparam, então, né, esse sofrimento tal qual animais, né? Então, acho que pensar as violências das animalidades é algo que nós discutimos ao longo do semestre e que a gente vai discutir com certeza mais um pouquinho agora com a Paola. Então, a Paola, né, faz parte da minha rede. Acho que isso também é algo que eu falei em outros encontros. Ser ecofeminista, né, é perceber também, para além das relações profissionais, o quanto nós, enquanto nossa integralidade, nossos afetos, eles nos movem, né? E nós acreditamos, então, que é preciso produzir coletivamente, né, para romper essa lógica de dominação racional. É importante que a gente produza também com afetos, coletivamente, né, que a gente tenha um outro olhar, inclusive, para as pesquisas, né? Claro que não deixando de ser rigoroso, não deixando de ter uma metodologia, não deixando de seguir, né,
práticas importantes para a construção de conhecimento. Mas acreditamos, né, enquanto ecofeministas, que a construção do conhecimento ela incorpora também essa rede, né? E, portanto, essa importância para mim, né, de ter construído esse semestre junto com Bruna, com Flávia e com Andressa, e também todos esses convidados, né, que participaram aqui, que fazem parte da minha rede de afetos e que, portanto, aceitaram estar aqui, produziram, né, tão generosamente junto com a gente. Então, Paola é mais uma dessas que está dentro da minha rede de afetos, que produz junto comigo, né, que estamos sempre pensando juntas e, portanto, eu agradeço, né, mais do que profissionalmente ela estar aqui, mas pela sua disponibilidade. Eu sei que tem paixão pelo que ela estuda e sei o quanto ela acredita nesse projeto, né? Então, é um agradecimento mais geral ainda que eu faço para a Paola e todas as pessoas que estão participando aqui. Então, Paola, ela é mestre em Direito, ela teve um projeto, uma dissertação de mestrado sobre violência doméstica, pensando a partir de uma crítica ecofeminista, então pensando a teoria e praxis dentro, né, do âmbito jurídico, algo muito importante e revolucionário também, né, para pensar dentro da teoria do direito. E Paola também é professora do direito. E vou deixar, então, vou passar agora a palavra para ela, porque senão eu não paro de falar. Paola, bem-vinda, muito obrigada novamente por estar aqui. Se tu quiser se apresentar um pouquinho mais sobre para a gente e falar do texto e falar das coisas que tu preparasse para depois a gente então debater. Obrigada, Maria. Então, agradeço mais uma vez, né, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, esse encontro, um encontro de encerramento, então é um encontro bem especial, né? Eu achei assim muito legal, Maria, essa tua retomada, porque também me situou, né, dentro dos debates que vocês fizeram e temas que vocês percorreram que eu não pude comparecer e participar, então foi muito bom. Eu sou advogada, moro em Joinville, sou professora no curso de Direito na Católica de Santa Catarina. Eu sou mais professora do que advogada, não atuo tanto na advocacia, mas eu atuo mais na docência mesmo, há mais ou menos uns 12 anos. Eu fiz a minha dissertação, como a Maria disse, né, na área no direito, defendi ano passado na Universidade Federal do Paraná, e eu pesquisei, a minha pesquisa foi sempre, foi dentro do tema da violência doméstica, mas uma perspectiva ecofeminista, animalista, e é da onde veio todo esse interesse também em estudar e aprofundar ainda mais o tema e desenvolvendo mais ainda esse olhar sobre a violência, né? E por isso também a gente escreveu, eu com a Dani, a gente escreveu esse texto nesse contexto em que eu estava pesquisando para minha dissertação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso logo mais. O que eu queria antes de dizer antes de entrar no texto, né? Gostaria de falar um pouquinho sobre o que foi, né? Como que a gente pensou, como que esse texto veio para a gente, né? Eu e Daniela escrevemos juntas. O título do texto é Violência Patriarcal, um diálogo ecofeminista animalista com Bell Hooks. Então, o tema, né, o título do texto, ele se refere muito ao que eu estava também naquele momento pesquisando na minha dissertação. Então, em conversas com a Dani, que eu chamo de Dani porque é uma amiga, né, é uma amiga muito querida, e como a Maria disse, né, nós somos uma rede e nós construímos muitos, né, reflexões e muitos debates dentro desse espaço de diálogo que a gente constrói, que a gente construiu juntas, e foi dentro desse espaço de diálogo que surgiu, né, esses debates e a ideia de escrever esse texto. Eu estava justamente escrevendo, né, a minha dissertação, e conversando com a Dani, a gente teve a ideia de escrever esse texto, contribuir com o livro que a Maria estava organizando, né? Então, o tema, Violência Patriarcal, um diálogo ecofeminista animalista com Bell Hooks,
Quando eu conversei com a Dani, a gente estava pensando sobre esse tema, a gente lembrou dos nossos orientandos de TCC. Eu e Dani fomos professoras colegas, né, na docência, nos conhecemos na universidade, e é um tema, né, violência doméstica, o direito penal como um todo. Eu sou professora de direito penal, não sei se eu falei, né, direito penal, processo penal, criminologia, então é a minha área de atuação. Eu coordenei um núcleo de violência doméstica em uma das universidades que eu dei aula. Então, quando a gente conversou sobre isso, a gente lembrou disso, né? De como esse tema é um tema bastante recorrente, né? Violência doméstica, o direito penal como um todo é uma área do direito que interessa muito aos acadêmicos, né? Para desenvolver o TCC e desenvolver pesquisa. Mas pensar a violência doméstica pelo prisma, pela perspectiva ecofeminista, não fazer mais o mesmo dentro da pesquisa da violência, né, doméstica, é olhar para um outro olhar, é olhar através de uma lente que nos possibilita enxergar outras nuances dessa violência, né? Então essa que é a grande contribuição do ecofeminismo quando vai ao encontro deste tema, né? Quando a gente une, né, a perspectiva ecofeminista para pensar a violência doméstica, é entender a complexidade dessa violência e entender que essa violência tem outras origens que não só a questão da violência de gênero. Então essa é a grande contribuição. E pensando sobre isso, olhando sobre essas questões todas, a gente, até na introdução do texto, a gente coloca um pouquinho sobre isso, né? Como é como foi a nossa inspiração, vamos dizer assim, né? Inicial e nosso diálogo inicial para escrever esse texto, a partir dessa experiência docente. E aí, então, veio a contribuição do texto e dos nossos diálogos, né? Então, eu estava, nesse momento, pesquisando para minha dissertação. E a ideia, né, na minha dissertação de mestrado, em trabalhar o tema da violência patriarcal, da violência doméstica em perspectiva ecofeminista, foi também muito curiosa, foi também muito interessante, foi bem ecofeminista, né? Então, assim, eu me identifico como uma escritora ecofeminista, uma autora ecofeminista a partir de uma pesquisadora ecofeminista mesmo. Tudo surgiu ali dentro da pesquisa, né? Eu estava pesquisando, o meu projeto de pesquisa inicial foi a violência doméstica, só que não tinha no projeto inicial o recorte, né, metodológico, teórico do ecofeminismo, mas dentro das disciplinas que eu fazia, dentro dos temas que eu discutia nas disciplinas de direitos humanos e novos direitos, surgiu, né, a oportunidade de fazer um seminário sobre ecofeminismo. E eu já tinha algumas leituras, já tinha amizade com a Daniela, já tinha alguma aproximação já era vegana. E eu pensei, não, vou fazer o seminário sobre ecofeminismo e vou, né, desenvolver esse trabalho dentro da disciplina, dentro do ecofeminismo. E ali na disciplina eu fiz a correlação. Não, mas por que eu não posso pensar a violência doméstica a partir do ecofeminismo? Então, a minha pesquisa, né, aquilo que me levou a pesquisar a violência doméstica foi meio que o meu próprio interesse, né, e a minha própria aproximação, né, com o feminismo antes mesmo da, da universidade, né? Então, assim, porque o que me levou a fazer a leitura e os estudos do ecofeminismo naquela disciplina foi já a minha aproximação anterior. Então, é uma coisa leva a outra, né? Então, é bem é muito orgânica, né, a aproximação desse tema na minha vida, assim. Então, ali para mim fez todo sentido, né? Conversei com a minha orientadora, então a gente fez essa reestruturação do objeto de pesquisa e, e aí eu inseri, então, essa abordagem ecofeminista que foi, para mim, assim, a grande... Ali a minha pesquisa realmente começou a desenrolar, assim. Até então ela não estava indo, acho que estava faltando justamente algo que fosse realmente uma grande contribuição, né, para o tema da violência doméstica. E também da criminologia feminista, que é onde eu também trabalho dentro da minha edição. E aí, quando eu fui pesquisando e trabalhando o tema, fui me aproximando das teóricas feministas,
ao encontrar o texto da Bell Hooks, né, que foi algo assim para mim também muito revolucionário para pensar a violência doméstica, ela traz um conceito de violência patriarcal. Né? Lembrando que Bell Hooks é uma autora feminista negra, não é ecofeminista, ela não até hoje eu li bastante dos escritos dela, nenhum texto ela se autodenominou ecofeminista, mas ela defende, né, muitos dos seus conceitos, muitos dos seus argumentos se aproximam, né, dos argumentos da ética ecofeminista. Então, eu senti ali, percebi ali, né, no conceito que ela traz sobre violência patriarcal, algo muito próximo do que as ecofeministas vinham falando. Então, conversando, né, dialogando com Dani, dialogando com Maria, dialogando com todo mundo que estava na minha rede, eu fui percebendo a possibilidade de fazer essa aproximação. E aí eu fiz essa aproximação na dissertação e a gente, com a contribuição da Dani, um pouco mais nesse texto em que a gente fala sobre a Bell Hooks também na, no livro, né, no capítulo que vocês receberam, que a gente vai comentar agora, né, vou comentar um pouquinho mais. Então, esse tema, né, esse conceito de violência patriarcal da Bell Hooks é um conceito, porque é um conceito chave, é um conceito que se aproxima dos argumentos e do que as ecofeministas vinham já também defendendo. Porque a Bell Hooks ela vai defender que a violência doméstica, né, esse termo violência doméstica, ele não dá conta de em que pese ele seja importante, ela fala isso, em que pese ele seja relevante, porque ele inaugura, né, um debate importante, uma disputa política, uma luta relevante das mulheres, dos direitos das mulheres, mas ele não dá conta, né, da violência que, que significa, né, essa violência que tanto prejudica, quanto tanto agride, tanto atinge as mulheres, mas também atinge outras pessoas. E a perspectiva da Bell Hooks é uma perspectiva ecofeminista. Eu sempre falo isso, ela não é ecofeminista, mas o olhar que ela tem para desenvolver esse conceito é um olhar muito ecofeminista, porque ela vai dizer o quê? O que ela fala, né? Que essa violência patriarcal é uma violência que vai se sustentar em hierarquias, né? Em hierarquias, ela vai defender esse conceito. Então, se aproxima muito do que Karen Warren desenvolve, as estruturas conceituais opressoras. Há uma semelhança muito próxima, né, dos argumentos, do que há ali. Mas o que a Bell Hooks vai dizer, assim, por que é tão, assim, o argumento ecofeminista muito relevante e que, embora ela não se defenda e não se afirme assim, porque ela diz que para romper e para acabar com essa violência patriarcal, é preciso que todas essas violências sejam eliminadas e sejam enfrentadas. Né? Então, todas as pessoas que sejam subjugadas sob esse mesmo, né, essa mesma lógica de opressão, sejam também amparadas por essa luta. Então, ela vai falar que da violência patriarcal não só as mulheres, né, são vítimas, mas também as crianças, as minorias, os negros, e ela vai dizendo, então, todos aqueles que estão dentro desse lugar, né, hierarquicamente inferior, que sofrem, então, dessa violência, e que para que essa violência seja superada, todos devem estar amparados nessa luta, né? Então, por isso que ela diz que violência doméstica, o doméstico não dá conta, né? Então, a gente tem que encarar, sim, a violência patriarcal, dando um nome adequado, e para a gente não esquecer a origem dessa violência. Porque quando a gente fala, e ela diz isso também, quando a gente denomina a violência doméstica e fala dessa violência como violência doméstica, a gente esquece, tá, doméstica, e da onde veio essa violência? Qual é a origem dessa violência? Então, o nome, o significante, né, que a gente utiliza para conceituar essa violência é muito importante que ele não se perca, para que a gente não perca justamente o foco, né, e o objetivo de onde a gente deve caminhar para enfrentá-lo, que é o patriarcado. Então, a Bell Hooks ela tem esse olhar que para mim foi assim
muito rico e aproxima, né, das ecofeministas, traz contribuições importantes, porque ela, por ser uma feminista negra, por ter sido, então, uma feminista que trouxe essa discussão, trouxe esse argumento dentro do debate da violência doméstica, contribui também para o ecofeminismo, né, que também debate essas questões, mas não contando, não dessa forma, né, não com esse olhar, e a gente vai unindo essas pautas e vai desenvolvendo melhor esses argumentos e trazendo possibilidades de enxergar, né, esse problema com mais complexidade, com mais possibilidades de enfrentamento. Então, essa foi a perspectiva, né, que tivemos para desenvolver esse texto. Então, o contexto da escrita deste texto, do capítulo 5, foi neste momento, então, em que eu estava desenvolvendo a minha dissertação, em diálogo, então, com Dani, a gente teve essa sacada de fazer trazer um pouco mais, né, esse enfoque da Bell Hooks para aproximá-la, né, do ecofeminismo, para dar esse destaque, né? Porque na minha dissertação ela está ali, ela tem uma contribuição, mas o texto, né, o capítulo assim, destaca bastante assim a sua relevância, né? Então, só de ler, né, a epígrafe que a gente selecionou para colocar no capítulo 5, né, a epígrafe da Bell Hooks, né, que ela diz assim: nossa ênfase precisa ser uma transformação cultural, destruir o dualismo, erradicar os sistemas de dominação. Bell Hooks. Poderia ser outra ecofeminista dizendo isso, né? E ela não era uma ecofeminista, mas essa frase é uma frase que a gente pode dizer ecofeminista, né? Então, o que eu acho interessante de unir, né, de fazer esses diálogos, essas pontes, não só na praxis, né, como a gente faz, né, Maria? A gente faz entre nós, eu, Maria, Dani, Fábio, a gente faz essa rede e vai debatendo, e vai contribuindo, e vai trazendo as ideias, e vai trazendo as pontes, né? Cada um está lendo alguma coisa, cada um tem uma expertise, né? Eu passo do direito, eu tenho a minha experiência dentro do direito penal, dentro da criminologia, eu tenho a minha perspectiva da violência e vou trabalhando aqui e vou trazendo então o meu olhar sobre isso. A Maria, como filósofa, cada um vai trazendo os seus olhares e o ecofeminismo sendo então uma ponte que nos une, vai fazendo conexões incríveis para a gente pensar vários problemas sociais e todos os outros que a gente precisa debater. Para além disso, o ecofeminismo, eu penso assim, é uma lente para mim, né? É uma lente de enxergar o mundo, de ver o mundo, né? A literatura, né? O ano passado, eu estava lendo Torto Arado e eu até comentei com a Maria sobre este livro, e acho que a Maria até leu depois, né? Este livro do Itamar Vieira Júnior. A gente vai percebendo, né, o quanto o ecofeminismo consegue possibilitar, né, a gente de enxergar essas conexões, enxergar esses debates que nós fazemos dentro da academia, dentro dos temas mais duros, né, do direito, por exemplo, a violência, né, a criminalidade, as questões tipo racismo estrutural, o especismo, esses temas mais complexos, a gente vai enxergando em outros campos outras possibilidades de ver também. Né? Quando eu li Torturado, eu pensei, nossa, que texto mais ecofeminista, né? É uma literatura engajada, mas a gente percebe que ali nós também temos outras formas de falar sobre o que está acontecendo com aquelas mulheres do campo, ribeirinhas, com a população, os povos originários e a violência que assola essas pessoas, que também tem essa mesma origem e também parte dessa mesma lógica de dominação masculinizante que a gente debate, discute e denuncia numa perspectiva ecofeminista. E eu falo disso, porque eu acho que é uma lente, né? O ecofeminismo acaba sendo uma lente para a gente acabar enxergando o mundo e fazendo essas conexões, né? Para além dos debates mais duros dentro do espaço acadêmico e a gente conseguir enxergar e ver o mundo
fazer esses, né, essas pontes com outros saberes, né, e com outras formas de dizer as coisas, né. Então, eu acho que isso é uma grande contribuição, assim. Do texto, voltando, fiz um caminho aqui para falar um pouquinho sobre o que eu penso sobre como é que o feminismo chegou, né, para mim e como eu cheguei na pesquisa e como esse texto foi desenvolvido. Acabei indo, né, falando, citando aqui um pouquinho também da forma como essa perspectiva atravessa a minha vida, né, fazendo então trazendo esse exemplo, né, da literatura, que é algo que é muito presente para mim. Voltando então para o texto, o que eu acho assim que daria para dizer para a gente pensar assim uma contribuição, porque agora eu não sei se eu não, acabei não controlando meu tempo, Maria. Se você quiser me dizer quanto tempo eu tenho, só para fazer um encerramento aqui e a gente abrir para o debate, eu acho Mais uns que 5 minutos, Paola. tá. Eu acho que dá para dizer assim do texto que é algo que é bem relevante, penso eu, assim, né, pelo fato de a gente estar falando de violência doméstica e falando sobre essa violência patriarcal e da questão dos animais e de como isso se interconecta, é pensar que o ecofeminismo nos possibilita argumentar nesse lugar aqui, né, nesse tema da violência doméstica, nos possibilita argumentar, nos possibilita trazer não só argumentos filosóficos, mas também empíricos, né? Porque na dissertação, por exemplo, no texto também a gente fala da Carol Adams, mas há muitas evidências empíricas da interconexão, né? Da conexão entre as violências entre mulheres e animais. Há muitos dados empíricos dessa correlação na violência domiciliar, doméstica, nas unidades domésticas, nas relações íntimas de afeto. Então, eu acho que quando a gente traz, né, uma perspectiva filosófica com a ética ecofeminista, a gente traz um bom fundamento, né? A gente só não faz uma relação superficial, mas a gente traz as categorias, né, que fazem essa conexão, a categoria de gênero, a categoria de raça, a gente vai trazendo as outras questões que envolvem a interseccionalidade, que também são importantes serem pautadas e discutidas numa perspectiva ecofeminista. E aí a gente pode levar isso para debates, né? Debates de políticas públicas, para partir para uma praxis, né? Uma prática de mudança mesmo, né? Estrutural e mudança social. Eu tive uma experiência pequena aqui em Joinville, um diálogo com uma delegada da Delegacia de Violência contra as Mulheres. E quando eu trouxe, né, essa questão, esse tema, para conversar com ela sobre isso, para tentar aproximar, né, sensibilizar, né, os agentes da delegacia sobre essa temática aqui que faz essa correlação, ela disse que não tinha pensado nisso, mas enquanto eu falava com ela, ela ia lembrando de ocorrências, de registros em que ela encontrava esses eventos de violência doméstica e maus tratos contra animais. E naquele final de conversa com ela imediatamente solicitou que nos interrogatórios, né, de maus tratos contra animais fosse feito também uma pergunta sobre violência doméstica e vice-versa. Então, assim, é interessante quando a gente se aproxima, né, dessa prática com, com, a, com a discussão, com o debate, com argumentos bem fundamentados, a gente não precisa se deparar com a dificuldade de convencimento, né? Porque o próprio argumento, né, ele se coloca de uma forma bem estruturada e bem fundamentada. E foi o que eu percebi nessa aproximação. Claro, há muito que se construir, há muito que se debater nesses espaços. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que a gente tem o espaço. Não estou querendo dizer assim que tudo é simples, né? Mas eu acredito que a gente tem que apostar. É isso, né? É uma aposta, né? E apostar nesse debate, apostar nessas pesquisas que nós desenvolvemos,
Eu acho que isso é um caminho, né, para a gente poder avançar e conseguir as mudanças que nós tanto almejamos nesses temas, né, especialmente com relação à violência. É isso então, Maria. Tem alguma dúvida? Não sei se alguém tem alguma coisa a perguntar. Olá, Não sei se obrigada. questões que você colocou, assim, né? Mas se quiser fazer alguma pergunta. Uhum. A gente já vai abrir o debate. Antes, eu só vou encerrar aqui o vídeo, né, a gravação, que depois a gente disponibiliza para todo mundo via YouTube. Então, gente, antes de finalizar, eu só queria dar um recadinho, assim, né? Esse é o nosso encerramento do semestre, né? É o encerramento do que eu tinha planejado e divulgado para esse primeiro momento. A gente tinha pensado em fazer agora, já no segundo semestre, um novo grupo, mas resolvemos, né, em conjunto, entre as coordenadoras, dar uma pausa nesse projeto. Então, hoje é não só o encerramento do semestre, mas é o encerramento, pelo menos temporário, desse projeto, né, do Grupo de Estudos Ecofeminismos. Por isso, eu queria agradecer ao espaço que o Grupo de Pesquisa Ética Animal da UFO disponibilizou. Eu, em especial, né, não fazia parte do grupo, tinha participado de algumas atividades enquanto convidada e quando, né, fui convidada para integrar, né, esse grupo de pesquisa, para poder idealizar esse projeto, né, mesmo pedagógico que foi esse grupo, eu fiquei e estou muito feliz. Então, quero demais agradecer, né, todo mundo da Ética Animal UFO, sobretudo, né, as minhas colegas aqui coordenadoras dessa atividade, a Bruna, a Andressa e a Flávia. Então, muito obrigada, acho que o semestre foi riquíssimo. Quem pôde, né, participar dos debates, acho que também aproveitou bastante dos convidados. A ideia foi discutir realmente com as autoras, né? Não só para discutir os textos, mas também, como a Paola fez, mostrar como é essa construção, né? Porque acredito que nós que estudamos o ecofeminismo temos essa preocupação, estamos o tempo todo pensando na prática ecofeminista. E como a Paola falou, a própria pesquisa, né, já é objeto de análise de estudo nosso. Então, acho que isso foi riquíssimo. A gente tem um material agora, né, maravilhoso para poder reassistir, né? Quem tem acesso, por exemplo, aos links das nossas gravações. Mas agora então vou encerrar aqui a gravação. Muito obrigada para você que assistiu mais a esse vídeo e vamos abrir para o debate no nosso ambiente aqui seguro sem gravação.